Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Rumo ao Céu. Também, claro, com o prefixo na RTCast, porque eu estou unificando tanto o canal quanto o nosso podcast. É claro, eu ainda tenho que me organizar muito para continuar as publicações, tudo certinho. Hoje eu venho aqui para mais um EB, né? Mais um estudo da Bíblia, mais um estudo bíblico, onde eu vou tratar para vocês sobre um dos aspectos da lei, dada ali na Bíblia, e para que as coisas fiquem bem mais compreensíveis para vocês. Porque no último vídeo eu tratei para vocês que a ação do salvo para com Deus é uma ação de obediência. A partir do momento que você é salvo, você responde a Deus através da obediência, em questão do amor, devolvendo a obediência dos mandamentos, entre outras coisas. Isso eu tratei no último episódio, então eu aconselho você que vá até lá para estar acompanhando, para estar assistindo ao vídeo na íntegra, ok? Hoje eu vou trazer para vocês um pouco sobre essa divisão que existe dentro das leis na Bíblia. Eu posso dizer para vocês que existem 3 tipos de leis na Bíblia, tá bom? Na verdade são 4. As leis civis, que eram ligadas às leis que Deus deu para que o povo de Israel eles funcionassem, que eles trabalhassem de forma correta, e também organizassem a sociedade deles. Nós temos as leis de saúde, dispostas normalmente em Levítico 11, Deuteronômio 14, ali temos algumas partes das leis de saúde deles, mas tem em trechos maiores. Nós temos também as leis cerimoniais, são ligadas ao santuário, e é sobre elas que nós vamos tratar hoje. E nós também temos as leis morais, tá bom? Então hoje eu vou tratar com vocês mais sobre as leis cerimoniais. Eu não vou abranger todo o conteúdo, não vou falar tudo sobre as leis cerimoniais, porque se eu fosse fazer isso, eu gastaria pelo menos algumas horas, né? A gente está falando de um tema que é muito complexo. Eu vou ter aqui em cima de mim, deixa eu olhar aqui que fica mais fácil. Este livro aqui, por exemplo, que é o livro 4 da série Darkon, ele vai tratar sobre a luz de Hebreus ali, a questão do santuário. Eu também vou ter aqui esse livro aqui, do Frank Holbrook, também o Sacerdócio Expiatório de Jesus Cristo, que tratam sobre esses temas. E ambos os livros são se não me engano, são os dois livros são do mesmo autor, e são de um nível de complexidade muito alto. Eles são muito altos. A complexidade deles são livros demorados para ler, né? Só o primeiro livro aqui da Darkon aqui, que é esse daqui, ó, esse bonitinho aqui, ó, Introdução à Profecia, eu gastei um semestre para ler. Porque eu sou lento para ler? Não, né? Eu não sou lento para ler. Eu já li 15 livros esse ano e estou lendo agora o 16º, o 17º, o 18º, o 19º ao mesmo tempo. Então, não, eu não sou um cara lento para ler. E ao mesmo tempo, mesmo assim, eu ainda levei um semestre para ler o livro número 1. Então, são livros complexos. Por que eu estou falando isso? É porque o tema é difícil, né? Não é um tema simples, é um tema que leva tempo, demanda um certo carinho para ser tratado. Então aqui eu vou tratar ele bem resumido, mas bem resumido mesmo. E se vocês quiserem, se vocês se interessarem, porque é um tema muito importante a questão do santuário, eu trago aqui para vocês uma série de vídeos explicando ponto por ponto do santuário, o que são as ofertas movidas, o que são os sacrifícios diários, o que são cada utensílio ali do templo de Israel, né? Esse santuário, por que ele existiu, qual que era a função dele. Então, se vocês quiserem, eu trago um tema exatamente sobre isso. Mas aqui hoje, vou falar sobre uma parte mais resumida sobre ele, porque nós não temos tanto tempo assim, e também para vocês não ficarem tão cansados. A princípio, eu queria que vocês abrissem o livro de vocês eu estou usando uma colinha aqui, em Êxodo capítulo 25, verso 8, 9 e 40. Então vamos lá para Êxodo, no capítulo 25. Êxodo capítulo 25. Eu estou utilizando a tradução Revista Almeida Atualizada, tá bom? Almeida Revista Atualizada, perdão. E vamos lá. Êxodo 25, versículo 8, 9 e 40. Vamos lá. Olha o que Deus diz.
e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmos os fareis. No versículo 40, vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então, o que nós temos a princípio? Aquele santuário que Moisés vai edificar, o tabernáculo, e depois, futuramente, por Salomão ser construído o santuário, eles são modelos. Eles foram feitos a partir de um modelo. Ou seja, aquilo que foi construído aqui na Terra, ele foi apenas uma maquete daquilo que já existia nos céus. E como eu digo isso? Vamos lá para Hebreus no capítulo 8. Hebreus no capítulo 8. Por isso que esse do Frank Holbrook aqui da Darkon aqui, deixa eu ver onde que eu estou apontando, aqui. Esses aqui da Darkon aqui, ele vai tratar o santuário em Hebreus. Porque o livro de Hebreus, é cartas aos Hebreus, Paulo trata muito sobre isso. Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2. Olha o que diz no versículo 1 e 2. Hebreus 8, 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Aqui está falando de Jesus Cristo, tá bom? Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Olha que interessante. Que Cristo está no céu, como sumo sacerdote, à destra de Deus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Ou seja, o que Paulo está nos dizendo aqui, eu entendo que Paulo é um dos escritores aqui do livro de Hebreus, e concordo tal qual o Dr. Rodrigo Silva também, o santuário que Moisés fez era apenas uma maquete daquilo que Deus tinha mostrado para eles. Deus mostrou um modelo para eles nos céus. E esse modelo era o modelo do santuário que existe lá nos céus. Porque aqui é bem enfático em dizer para nós que Jesus está como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu. No caso, que o Senhor construiu, não os homens. Ou seja, existe lá nos céus um santuário ao qual Deus está fazendo o seu trabalho no santuário celeste. É bem complicado para mim resumir isso, porque tem muita coisa, tem muito pano para manga aqui. Mas vamos tentar o máximo possível olhar ponto por ponto, né? Lá em Levítico 16, versículo 21, nós vamos ter outra passagem interessante. Levítico 16, versículo 21. 21, deixa eu verificar aqui se eu estou falando certo. Isso, 21, 29 e versículo 21 e do 29 ao 34. Olha o que diz: Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel. Todas são as transgressões dos seus pecados, e os pedaços sobre a cabeça do bode enviá-lo ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Verso 29. Isso será por estatuto perpétuo. No 7º mês, ao 10 dias do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros. E afligireis a vossa alma, estatuto perpétuo. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar do seu pai, fará expiação. Havendo posto as vestes de linho, as vestes santas, fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Também o fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. E isso vos será o estatuto perpétuo para fazer expiação, uma vez por ano, pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E fez Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. E quando a gente vai de novo lá para Hebreus 9:23, eu estou mostrando para vocês em Levítico e em Hebreus. A gente está fazendo um caminho aqui, porque Hebreus vai falar muito sobre isso. Hebreus 9:23. Hebreus 9:23 diz bem assim: Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Olha o que diz no verso 24: Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos,
figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano, entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Assim também, Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado, aos que os aguardam para a salvação. Então, nós tínhamos vários processos dentro do santuário, e esses processos funcionavam da seguinte forma. Eu vou resumir bem simplificado. O santuário, né, o tabernáculo, na verdade, eu vou utilizar o nome tabernáculo, que foi esse que foi erigido por Moisés. O tabernáculo, ele tinha várias composições. Eu vou tentar colocar mais ou menos aqui, bem aqui, ó. Nós temos o tabernáculo, ele era composto de 3 partes. O pátio, o lugar do pátio, o átrio, o pátio. Nós tínhamos o altar de holocausto e a pia. Nós tínhamos esses 2 pontos dentro do pátio. Seguindo para frente, nós tínhamos a tenda, onde nós tínhamos o lugar santo e o lugar santíssimo. E no lugar santo, nós tínhamos os seguintes itens. Ao centro, nós tínhamos o incenso. Agora posso errar a direção, mas à esquerda nós tínhamos o candelabro com 7 velas. E à direita nós tínhamos a mesa com os 10 pães asmos, os 12 pães asmos. Os 12 pães asmos. E depois que nós passávamos o altar de incenso, tinha mais um véu, ao qual, passando por ele, nós tínhamos o lugar santo dos santos, lugar esse que só podia entrar uma vez por ano, e no lugar santo dos santos nós tínhamos a Arca da Aliança, que dentro dela tínhamos as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de arão florescida e o pote com maná. Quando a gente vai ler em 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas, agora não lembro exatamente no lugar do texto, nós vemos que depois, dentro da Arca da Aliança, só restava as tábuas dos 10 mandamentos. A vara de arão florescida e o pote com maná já não estavam mais lá. Mas a Arca da Aliança permanecia dentro dela as leis. Por que eu estou enfatizando o ponto das leis? Porque quando a gente vai lá para Apocalipse, deixa eu achar aqui certinho, Apocalipse, no capítulo 11, 19, nós temos uma cena interessante. Apocalipse 11, 19, olha o que diz Apocalipse 11, 19. Apocalipse 11, versículo 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Ou seja, quando se abre lá em Apocalipse o santuário, o lugar santo dos santos, dentro do lugar santo dos santos, lá no céu, se encontra a Arca da Aliança. Porque a Arca da Aliança, ela representa o caráter divino, por isso as leis estão dentro da Arca da Aliança. Representa o trono divino, na verdade. E por que eu estou dizendo isso? Essa era a composição do santuário, era assim que ele era organizado. Existia um sistema de sacrifício que ocorria diariamente. Esse sacrifício acontecia à 3ª hora do dia e à hora 9ª, ou seja, às 9 da manhã e às 3 da tarde. Isso é uma forma de compreensão e de entendimento que nós temos para poder explicar esse sentido, esse sistema que é dito pela Bíblia. Então, às 9 da manhã e às 3 da tarde, nós tínhamos os sacrifícios sendo feitos, o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. A 3ª hora do dia, que é às 9 da manhã, e a 9ª hora do dia, que é às 3 da tarde, porque o povo hebreu compreendia, contavam as horas, a partir do nascer do sol. Então eles contavam dessa forma a hora durante o dia correndo. O que é interessante, 2 vezes por dia era feito um sacrifício expiatório, um sacrifício diário. Esse sacrifício consistia no sacerdote impondo as mãos sobre a cabeça do cordeiro. Dessa forma, o pecado de toda a congregação ia para sobre o cordeirinho, ele era degolado ali, o seu sangue era derrubado sobre uma travessa, a sua carne era queimada no altar de holocausto, e ele entrava dentro do lugar santo para aspergir o sangue sobre o altar de incenso, sobre o véu que separava o santo do lugar santíssimo. E por que
acontecia isso? Porque esse evento era uma sombra de uma coisa muito importante que aconteceria futuramente. Que coisa era essa, Rafael? E também eu posso dizer para você o sacrifício que era feito por oferta, pedindo perdão a Deus, porque quando as pessoas levavam o cordeirinho ao sacerdote pelos seus pecados, onde o pecador impunha suas mãos sobre o cordeirinho e esses pecados passavam figurativamente sobre o cordeirinho era sacrificado e as mesmas coisas que fazia durante o sacrifício recorrente que acontecia no santuário todos os dias, 2 vezes por dia, também era feito no sacrifício que uma outra pessoa levava para ser feito. Todo esse processo, ele representava o sacrifício que Jesus viria a fazer. Né? Por isso que os pecados passavam do pecador para o cordeirinho. O cordeirinho, então, após os pecados serem passados para ele era sacrificado, né? O seu sangue era derramado. O cordeirinho ele era inocente, ele era perfeito. Então, tudo isso representava aquilo que Jesus viria fazer ali na cruz do Calvário. Tudo o que Jesus fez na cruz do Calvário representava essa primeira parte do santuário, esse primeiro ponto de sacrifício, quando o cordeirinho era morto, ele era sacrificado e em prol daquele pecador. Nós temos ali assim no Getsemane, onde Cristo tem o pecado de todo mundo sendo posto sobre ele, e aí no momento da cruz do Calvário, o momento da degola do cordeiro, o momento do sacrifício de Jesus, que representava que aqueles eventos do santuário que acontecia diariamente lá era apenas uma sombra daquilo que Cristo viria a fazer. Só que o santuário ele não tinha somente este evento, não tinha somente este acontecimento. Uma vez por ano, ao 10º dia do 7º mês, acontecia o Yom Kippur. O Yom Kippur era o dia da expiação, e esse movimento, esse evento, ele era um dia onde o santuário era purificado. O santuário ele tinha todos os pecados da congregação do povo de Israel retirado. Era tempo de juízo, era tempo onde o povo tinha que se constranger. Dentro da tradição judaica, judaica, na verdade, nós temos a compreensão de que o povo iniciava isso 10 dias antes. Esse constrangimento, essa busca, esse processo de procurar, como é que eu posso dizer para vocês? Procurar entender, né, aquilo que fez de errado, para que quando chegasse no Yom Kippur, ela não fosse morta por ter algum pecado omitido. Porque acontecia, se a pessoa tivesse algum pecado que estava sendo omitido, ela era morta. Então, para que isso não acontecesse, eles começavam muito antes, de forma tal que quando chegava no 10º dia do 7º mês, no Yom Kippur, eles não morressem. Né? Então, o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, ele representa o sacrifício diário. Aquele sacrifício que era feito diariamente, à 3ª hora e à 9ª hora do dia, onde o cordeirinho perfeito era morto, era imolado. Só que ficou faltando uma parte, não que o sacrifício de Cristo foi incompleto. O sacrifício de Cristo é perfeito e completo. Ele foi completo, ele cumpriu aquilo que ele veio fazer. Só que dentro do sistema do santuário faltavam algumas coisas para se acontecerem. É por isso que quando nós abrimos aqui em Daniel, no capítulo 8, Daniel capítulo 8, deixa eu mostrar um pouquinho para vocês aqui. Daniel capítulo 8, no versículo 14, quando o Daniel ficou perguntando, né, verso 13, na verdade ele diz bem assim, ó, depois ouvi um santo que falava, ele só outro santo aquele que fala, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão no qual entrega o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Quando William Miller, em 1832, se eu não me engano, estudou essa passagem, ele entendeu a purificação do santuário aqui como sendo a terra sendo purificada, ou seja, a volta de Jesus. O que William Miller não sabia é que existia, ele não sabia sobre o sistema do santuário, e ele também não sabia do santuário celestial. Então essa profecia, no versículo 14 de Daniel capítulo 8, ela refere-se ao santuário celestial. Porque essa profecia, de acordo com Daniel capítulo 12, todas as profecias ali, na verdade, elas se estendem até o tempo do fim, até o dia da volta de Jesus. Elas se estendem até esse período, até próxima volta de Cristo.
Então ele calculou que em 22 de outubro de 1844 Jesus voltaria, porque ele achava que a purificação do santuário seria a purificação da terra e seria a volta de Jesus. O que ele não entendia era que essa purificação do santuário referia-se ao santuário celestial, o início do juízo investigativo. E por que eu falo isso com tanta tranquilidade? Se vocês quiserem depois, eu explico para vocês em um vídeo o porquê nós compreendemos Miguel como o próprio Jesus, né? Como a forma que ele assumiu para interagir com os anjos e a forma de batalha também. No verso 1 do capítulo 12 de Daniel diz bem assim, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. O interessante aqui é que Miguel, o grande príncipe, aparece com um nome interessante. Príncipe, aqui no hebraico, também é Sar. Sar, que também pode ser traduzido como sacerdote, ou sumo sacerdote. Ou seja, Miguel, o grande sacerdote. E quem que aparece na Bíblia mais para frente, lá em Hebreus, como nosso sumo sacerdote? Cristo. O interessante é que nós vivemos, né, em um período que nós compreendemos que seria um tempo de juízo. Um tempo onde todas as obras de todos os homens que já viveram e daqueles que mais próximo estão vivendo, estão sendo julgados. O sistema do santuário, ele é uma coisa importante para ser entendida, é por isso que é complicado trabalhar com vocês apenas superficialmente. Deixa eu colocar aqui para o canto. E por isso que também eu tô tentando não fazer um vídeo longo, mas é difícil não fazer um vídeo longo, porque é um tema muito importante. É um tema muito importante para ser tratado. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte. Dentro das leis que Deus passou para o povo de Israel, existiam 4 tipos: civis, alimentares, cerimoniais e a lei moral. Eu falei para vocês hoje um pouco do sistema do santuário, então eu falei um pouco sobre o sistema das leis cerimoniais. As leis cerimoniais, elas eram uma sombra daquilo que Cristo viria a fazer. Era uma sombra daquilo que Cristo viria a fazer. Não é à toa que essas leis, junto com as leis civis e também as leis alimentares, elas ficavam num livrinho fora da Arca da Aliança. Perto da Arca da Aliança, dentro da Arca da Aliança, quer dizer, nós tínhamos apenas as tábuas dos 10 mandamentos. Tábuas estas, que eram tábuas de pedras, não foram escritas em pergaminho, foram escritas em pedra, representando também a eternidade da lei de Deus, e também escritas pelo próprio Deus de Deus, conforme descrito ali em Êxodo, capítulo 31, versículo 18. Deus não permitiu que Moisés escrevesse as leis. Ele mesmo escreveu em tábuas de pedra. E o mais interessante, que a partir de Êxodo 19, versículo e Êxodo 20, nós também temos a certeza de que quem falou a lei moral não foi Moisés, mas foi Deus. Então Deus tinha um carinho muito especial pela lei moral. Quanto à lei de sacrifício, Deus revelou a Moisés, as leis cerimoniais Deus revelou a Moisés, mas quem revelou ao povo foi o próprio Moisés, quem trabalhou isso com o povo foi o próprio Moisés. Tudo isso eu estou falando para vocês, para que vocês tenham essa ciência. As leis na Bíblia são coisas muito complexas, são coisas muito profundas e todas elas são imbuídas de significado, de sentido, e nós compreendemos que através das leis Deus tem a nos mostrar aquilo que Ele deseja de nós. Hoje nós não fazemos mais sacrifícios de cordeiro. É fato, não fazemos e não devemos, porque Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já fez o sacrifício perpétuo de uma vez por todas. O sacrifício perpétuo que foi feito de uma vez por todas, uma única vez, foi feito por Jesus, porque Cristo, tal qual João Batista disse, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E as leis cerimoniais, elas eram apenas uma sombra daquilo que Cristo viria a fazer. Só que fica um ponto a compreender. E quanto às leis morais? Qual a sua validade? Qual a sua importância? Qual o seu significado? E o que são essas leis morais? E eu não estou falando que a Bíblia trata esse nome, leis morais. A Bíblia chama isso de leis de Deus, os mandamentos de Deus.
Mas nós falamos com as leis morais porque são as leis que Deus deu como o mínimo que a gente tem que fazer. E qual que é a importância delas? Elas ainda estão valendo o que eu tenho que fazer quanto cristão. Então, eu vou tratar com vocês no próximo vídeo sobre a lei moral. Eu vou falar para vocês sobre a lei moral, qual que é a lei moral. E também vou trazer para vocês um outro vídeo depois desse, um vídeo específico sobre o mandamento mais debatido. O mandamento que tem mais controvérsia. O mandamento que não é aceito pela maioria das igrejas cristãs. Normalmente a maioria das igrejas cristãs aceitam 9 e não aceitam um 10º mandamento, que é o 4º mandamento, que é sobre o sábado. Eu vou mostrar para vocês sobre a importância do sábado, sobre onde o sábado está na Bíblia, se é para ser guardado ainda e se há algum movimento profético falando que a lei seria mudada pelo homem ou não. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu comentário, curta, compartilha, mostre para seus amigos, é um conteúdo importante. E se vocês quiserem que eu faça uma série de vídeos falando unicamente sobre o santuário, né, e vai ser uma série de vídeos longas, eu irei fazer. E também, aqui atrás de mim, eu vou ter aqui, ó, este livro que é bem interessante. Houveram algumas pessoas falando sobre que a Igreja Adventista que é uma seita, né? E eu tenho aqui na minha mão Nisto Cremos, que é o livro que fala sobre as 28 crenças da Igreja Adventista. Esse livro é diferente do que as pessoas que estavam argumentando na internet, que elas estavam dizendo na internet. Este livro é o livro das crenças da Igreja Adventista. É o que vai dizer o que a Igreja Adventista acredita ou não. São 28 crenças quebradas, são 6 doutrinas divididas em 28 crenças. Esse é o livro que é base de crença da Igreja Adventista. Então, se a Igreja Adventista aceita ou não, isso não importa. Mas caso vocês queiram saber quais são as crenças da Igreja Adventista para que você mesmo faça o julgamento, para que você mesmo pense se a Igreja Adventista é uma seita ou se não é, eu posso fazer uma série de vídeos falando unicamente sobre isso, tratando esse tema com todo carinho, né? Eu posso fazer 28 vídeos no caso, né? São 28 crenças, uma crença por vez, tratando ponto por ponto das crenças adventistas, e aí você toma a sua própria conclusão, em vez de ouvir aquele líder da sua igreja que não conhece nada da Igreja Adventista que está falando. Por que eu estou falando que ele não conhece nada? Porque eu vi comentários ridículos. Né? Falando, não, que a Igreja Adventista acredita nisso. Não, tem muita coisa que eles falaram ali. Na verdade, 90% das coisas que eles falaram não é verdade. Não é verdade. A maior asneira que eles falam é que nós temos Ellen White como fonte de doutrina. Não temos. Então, caso vocês queiram compreender a Igreja Adventista e todas as suas 28 crenças e através disso tomar a sua própria conclusão, conhecendo as crenças da igreja e onde está baseado cada uma delas, então só me avisem aí, escrevam embaixo, de um jeito ou de outro eu vou acabar fazendo, mas me falem aí, deixem o seu like e, bom, fiquem para o próximo vídeo então, aguardo vocês no próximo vídeo, eu estou tentando gravar com mais frequência, eu peço desculpa por não estar postando frequentemente, mas o tempo está bem apertadinho, mas eu prefiro fazer as coisas com mais carinho, com mais cuidado e com maior qualidade. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, até mais e... Bom, segue os vídeos aí embaixo, ó, tem bastante vídeo ainda que eu tenho certeza que você não assistiu. E os podcasts aí em áudio, você não precisa ficar assistindo, você coloca o áudio e vai fazer suas coisas ali, vai ouvindo ali, beleza? Conto com vocês, até mais. Tchau, tchau.